Olá pessoal, vamos conversar hoje um pouco sobre os triângulos. Na verdade, já coloquei no canal um tanto de vídeo sobre triângulos, mas vamos falar hoje especificamente sobre classificação, tanto quanto aos ângulos, quanto aos lados, e pensar em algumas outras questões sobre os triângulos. Então, o que a gente tem que pensar primeiro sobre os triângulos? Os triângulos são polígonos, porque são compostos por três lados retos, e temos três lados, três ângulos, três vértices. Triângulo. A gente costuma dizer que é o polígono rígido. Geralmente os telhados das casas são em forma de triângulo, justamente porque eles não vão balançar, né? Não vão se desfazer. Muito bem. Vamos entender então as classificações dos triângulos quanto aos lados. Um triângulo é chamado de equilátero quando tem os três lados iguais. E a gente sempre faz essas marcações aqui para identificar que aqueles lados são iguais. Agora, um triângulo é isósceles quando eu tenho dois lados iguais e um diferente. Então, a gente sempre faz assim, os tracinhos que são a mesma quantidade de tracinhos para lados iguais. Quantidade de tracinhos diferentes para lados diferentes. Então, um triângulo isósceles, eu tenho dois lados iguais e um diferente. Já no escaleno, no triângulo escaleno, eu tenho todos os lados diferentes, ou seja, nenhum lado igual. Então, essa é a classificação quanto aos lados. Bom, existe a classificação também quanto aos ângulos. Então, vamos entender. Um triângulo é chamado de acutângulo quando tem todos os ângulos menores que 90 graus. Todos os ângulos menores que 90 graus são ângulos agudos, então é chamado de triângulo acutângulo. Já o triângulo obtusângulo tem um e somente um, vamos pensar por quê, um ângulo maior do que 90 graus. Então, quando um triângulo tem um ângulo maior que 90 graus, dizemos que ele é um triângulo obtusângulo. Já o triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Então, a referência para a classificação de triângulos quanto aos ângulos é um ângulo de 90 graus. Todos menores que 90, acutângulo. Um maior do que 90, obtusângulo. E um igual a 90, retângulo. Então, a gente pode pensar algumas coisas que eu vou falar daqui a pouco quando eu falar de soma de triângulos, de soma dos ângulos internos de um triângulo. Bom, vamos pensar agora algumas questões que a gente pode pensar dentro do triângulo equilátero. Essa reta aqui, que eu vou traçar aqui em azul para vocês, essa reta aqui, no triângulo equilátero, ela é três coisas. Ela é uma mediana, por quê? O que a mediana faz? A mediana divide o lado oposto ao vértice que ela parte ao meio. Então, ela é mediana. Vamos provar por quê. A gente pode provar se ela é mediana através dos casos de semelhança de triângulo. Vamos entender daqui a pouco. Mas ela também é altura. Ela é altura, porque ela forma um ângulo de 90 graus com a base. E ela também é bissetriz, porque ela divide aquele ângulo ao meio. Isso acontece no triângulo equilátero e no triângulo isósceles, referente ao lado que não é igual, porque quando os outros lados isso não acontece. Então vamos entender aqui, vamos ver o que dava para provar. Vamos lembrar que esse triângulo é equilátero, ele já disse isso. Então todos os lados são iguais, tanto aquele como esse de baixo aqui são iguais. Beleza, então isso eu já posso determinar. Eu posso determinar também que todos os ângulos são iguais. Inclusive, esse é um triângulo equilátero acutângulo, porque todos os ângulos são menores do que 90. Toda vez que eu classificar triângulo, eu sempre dou as duas classificações, tanto quanto aos lados quanto aos ângulos. A gente nunca fez isso ao longo da nossa vida, mas na verdade a gente deveria fazer, né? Do mesmo jeito que a gente classifica os quadriláteros, que a gente classifica os quadrados, isso é um quadrado, isso é um retângulo, isso é um losango. A gente também deveria fazer com os triângulos, mas a gente ficou na nossa memória que tudo é triângulo, né? Tudo é triângulo. Então os quadriláteros também teriam que ser todos quadriláteros, e não é assim que acontece. Então a gente deve fazer esse exercício de classificar os triângulos. Aquilo é um triângulo, equilátero é retângulo. Bom, então vamos nomear aqui algumas coisas, A, B e C. E vamos dizer o seguinte,
O lado AB é congruente ao lado AC, porque é um triângulo equilátero, certo? Beleza. Eu posso dizer também que o lado B é congruente ao lado C, porque é um triângulo equilátero e todos os ângulos do triângulo equilátero são iguais. Eu posso dizer que BM é igual a CM, porque é ponto médio, né? A mediana divide em ponto médio, então eu posso dizer que é ponto médio. Opa, caso de congruência de triângulo. É o caso lado, ângulo, lado. Então, se eu estou dizendo que aqueles triângulos semelhantes, eu posso dizer que ABM é congruente ao triângulo ACM. Então, todos os elementos são iguais. Agora eu provo que aquilo ali é uma bissetriz, porque aquele pedaço desse ângulo tem que ser igual a esse. Existem esses elementos, tanto no triângulo equilátero quanto no isósceles, que nos permite usar congruência de triângulos para fazer alguns tipos de provas. Vamos falar agora de uma coisa muito importante para a gente, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo. Que é isso? Como que eu posso estabelecer que eles são iguais? Eu poderia pensar nessa prova de outra maneira. Quando eu traço uma paralela aqui, tanto de cima quanto de baixo, eu tenho transversais, né? Eu tenho uma transversal aqui e uma aqui. E eu posso dizer que esse ângulo A, rosinha, ele é igual a esse ângulo A aqui, ó, porque eles são alternos internos. Então, esses ângulos são alternos internos. E o B também alterna interno com esse do lado de cá. E aí, o que aconteceu aqui, ó? Temos um ângulo de 180 graus, um ângulo raso. Outro jeito da gente fazer essa prova era pegar esse triângulo, cortar as pontas todas, recortar elas e juntá-las. Então, se eu juntasse todas aqui, ó, o que ia acontecer? Um ângulo de 180 graus. Então, em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos são 180 graus. Então, para que eu vou usar isso? De repente, você tem um triângulo aqui. Você falou que aqui é 60, aqui é 50, quanto que é esse x? Então, muito fácil, né? 50 mais 60 mais x tem que ser 180, obrigatoriamente. Então, x é igual a 70. Então, a soma dos ângulos internos do triângulo retângulo são muito interessantes. Por isso que agora eu posso voltar lá naquele acutângulo e no obtusângulo e no retângulo, quando eu falei assim, o triângulo obtusângulo é quando só tem um e somente um ângulo maior que 90 graus. Por quê? Porque se você tiver um ângulo maior que 90, dois ângulos maiores que 90 graus, vai passar de 180. E você não pode passar de 180. 180 é o máximo da soma dos ângulos internos. Mesma coisa quando você fala assim, eu posso ter dois ângulos retos, dois ângulos 90? Não, porque um triângulo são sempre três ângulos. E existem também umas questões sobre condição de existência de triângulos, mas isso é um assunto para outro vídeo. Bom, espero que vocês tenham entendido e gostado. Um grande abraço. Tchau, tchau.